Vamos com o programa, vamos lá. Primeiro, antes de começar o programa, obrigado a todos vocês, fãs, amigos, família, todos vocês que têm torcido aí, mandado energia positiva para o nosso Mingau, tá bom? Muito obrigado por essa corrente aí. E agora vamos para a entrevista. O nosso convidado, ele é o criador do maior canal de astronomia do YouTube e um dos mais populares divulgadores científicos do Brasil. Esse cara é campeão de audiência, simpatia, de inteligência. Chama ele, Diguinho. Sérgio Sacani! Tá mais magro do que a última vez que eu te vi. É verdade, né? Tu emagreceu quanto? 18. 18 quilos? 18 quilos. Você sente bem? Sinto bem pra caramba. Muito bem. Tá fazendo falta? Não. As comidas? A comida no comecinho fez, viu? Depois? Aí agora acostumei. Boa! Será que um dia eu poderei dizer que o Space Today é plano? Não. Vamos chegar nesse, não vamos chegar nesse ponto, não, né? Não vamos chegar nesse ponto, ô Sérgio. Vamos lá. Vamos começar do começo. A última vez que você esteve aqui foi bem legal a entrevista. Tem o quê? Uns 2 anos? Foi, uns 2 anos. E pouco, né? Isso. Vai ter um eclipse solar agora, 14 de outubro. Isso mesmo. Vamos conseguir ver alguma coisa? Vamos conseguir ver. A olho nu? A olho nu, mas é até bom porque eu já vou até deixar aqui claro, pessoal, não olhe para o sol, tá, pessoal? Não olhem para o sol. É importante avisar. É importante avisar porque durante eclipse é um momento que muita gente acaba danificando a vista, ficando cego mesmo. Você sabe que o Ray Charles, o famoso Ray Charles, ele ficou cego porque ele era criança e ficava olhando para o sol. Sabia? O músico, Sei. Ray Charles, ele ficou cego olhando para o sol. Ele gostava de olhar para o sol... Quando era criança, ficava olhando e ficou cego, cara. Tem que O sol, ele detona. E durante o eclipse, a pessoa tenta olhar, né, de todo jeito. Então, primeiro recado, não olhe para o sol. Vou dar uma dica bem tranquila. Vá na loja de ferragem aí na sua rua, no seu bairro. Vidrinho de soldador, número 14 ou superior. Custa R$ 2, R$ 3. Acabou, cara. Você vai estar seguro, não vai ter problema. Vai ser um eclipse muito legal. É um eclipse que ele não é total. Dessa vez o Sol não vai ser tampado totalmente. É um eclipse que a gente chama ele de anular ou anelar. A Lua, na órbita, ela vai estar um pouquinho mais distante, então ela vai estar um pouquinho menor. Então ela não vai tampar todo o Sol, vai ficar um anelzinho. A gente chama até de eclipse do anel de fogo. Fica bonito, é bem diferente. É bem diferente. Esse é o nome do Danilo na suruba, anel de fogo. Esse é o seu nome no proctologista que cuida das suas hemorroidas. Mas vai ser bem interessante ser visto. Ele vai começar lá nos Estados Unidos, vai cortar os Estados Unidos, vai descer pelo México, vai entrar no Brasil ali pela Amazônia. E os melhores lugares para ver vai ser ali na Amazonas, Pará e o Nordeste. Você vai para lá para ver? Eu vou para João Pessoa, cara. Só para ver o eclipse? Só para ver o eclipse, que vai ser legal pra caramba, porque essa parte onde a Lua cobre e fica o anelzinho, ela só é vista numa faixinha de 300 quilômetros. Aqui em São Paulo, nós vamos ver ele parcial. Quem ficar por aqui vai ver parcial. Ou talvez 30%. Nem veja, né? Por causa da poluição. Ou talvez nem veja, muito provavelmente não vai. Tem aí uma foto mais ou menos... É mais ou menos assim, isso? Exatamente assim que nós vamos ver. Exatamente. Então fica esse anel. Então a Lua está ali e o anelzinho Bom, em eu volta. acabei de ver, não vou para João Pessoa, então. Não, já vi né? agora que aqui. Isso. Mas aí que eu vou te falar, cara. Tem alguns fenômenos que foto ou vídeo, eles não traduzem o que é você ver ele pessoalmente. Geralmente todos. Todos, né? Então, Todo. E na astronomia tem isso, porque a gente pode mostrar a foto, o vídeo, mas você tá lá vivenciando um eclipse, aurora eu nunca vi. Lançamento de foguete também é uma outra coisa que você presencialmente... Já vi. É uma outra experiência, totalmente diferente, entendeu? Todas as minhas fotos que eu tirei da Lua ficou parecendo um poste, ficou uma porcaria. Que você tirou com o celular, né? Na Superlua aí, né? Agora há pouco tempo, né? É uma frustração. Não só a Lua, mas paisagem. Você tá no lugar e fala, que lindo. Tira uma foto, é uma porcaria. Tem que regular, né? Tem que regular.
Mas, então vai ser legal pra caramba. Quem puder ir, vai Dia lá pro 14 de outubro. 14 de outubro. Estamos aí há um mês, né? Basicamente, do Daqui um eclipse. mês, mas vem cá, você Isso. vai estar também em João Pessoa do dia 12 ao 14? Isso, porque eu tô indo lá, vou fazer um evento dia 12, que é um workshop. Esse aí já tá lotado. Você vai fazer a caravana do Vou fazer Serjão? a caravana. Venha ver o eclipse com o Serjão, Isso aí, isso mesmo. Dia 13, nós vamos dar uma palestra lá, legal pra caramba. Vai estar eu, o Chuasa, o Pirula, Paulo Castella, um monte de gente. E dia 14, nós vamos estar lá num lugar em João Pessoa, assistindo o eclipse, comentando e tudo, todo mundo junto. Isso aí. Mas haja mala também. É, né? Será que os caras vão ficar te alugando? Você vai querer estar vendo o eclipse em paz e o cara... Não, Serjão, me fala aqui e tal. Não, mas que isso, não Tem que ter aluga, não. paciência. Tamo junto. Boa. Isso aí. Agora tem uma coisa curiosa, eu tava pensando antes de você entrar. Todo moleque acha professor chato, né? Por exemplo, se tivesse numa sala de aula um professor falando tudo o que você fala, ninguém ia prestar atenção, poucos iam prestar atenção. Aí o professor ia ficar falando, não quer aprender? Pode sair. Quem quiser conversar, não fica aqui. Agora, quando é com você na internet, todo mundo presta atenção, gosta, né? Você vê que o seu canal, inclusive, é recordista de views e tal. É engraçado isso, não? É a curiosidade da molecada que tem mudado ou é o meio por qual você ensina que é mais atraente? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? O meio, com certeza, Você concorda? Se fosse uma sala de aula, talvez você não fosse tão popular assim. Exatamente, também porque na sala de aula o professor ele está engessado naquele sistema que ele tem que ensinar. Então, normalmente, ou é um livro, ou é uma apostila, ele não tem espaço para improvisar, para ensinar uma coisa diferente e nada disso. Então, ele fica meio engessado naquilo. Na internet e tal, a gente está livre, né? Eu posso fazer um vídeo hoje sobre eclipse, amanhã sobre foguete e tô tranquilo. Eu que faço a minha programação. Isso é verdade. Os molecada quer saber de foguete, você tem que estar ensinando... Tem que estar ensinando uma coisa que não tem nada a ver. Lá. Exatamente. Verdade. Mas aí hoje, imagina para o professor a dificuldade que é hoje, porque o aluno sai da sala de aula, vai para casa e liga um YouTube da vida. E aí ele tem um monte de conteúdo diferente. Quando ele volta para a sala, é aquele conteúdo. Exato. Então, até para o professor, é um desafio isso. O professor pode falar, pessoal, a aula de hoje é o vídeo 32 do Sérgio Sacani. Põe aí e assiste. Mas sabe que tem muita gente que já faz isso. Ah, é? Muito professor já está usando os vídeos em sala de aula. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Eles já estão tentando dar uma... Ou tentando, vamos dizer assim, eles seguem aquele padrão, porque tem que seguir, não tem como, né? Aquela programação pedagógica, mas aí vão inserindo alguns elementos, né? Eu acho que assim é uma maneira de equilibrar. Sabe que eu já tive a honra também de aparecer, não estou mentindo não, né? Não é piada não, é umas 4 ou 5 provas do Enem, onde a alternativa correta era alguma coisa negativa à minha pessoa, tipo, por que este cara está errado? Eu juro, eu tenho a coleção das 4, 5, quem assinalava lá que era alguma coisa ruim, ganhava nota. Olha só. Legal. Agora, existe planeta sólido, planeta gasoso, planeta congelado? Isso aí. Planeta gasoso? Planeta gasoso. No sistema solar, Júpiter e Saturno, a gente considera planetas gasosos. Não, quando você diz planeta gasoso, é que se fosse pousar uma sonda lá, ela não pousa porque é tipo uma nuvem redonda aquilo? Então, aí é o seguinte, né? Júpiter e Saturno, eles têm um núcleo. Eles não têm tipo uma superfície igual a Terra tem, Marte tem. Mas ele tem um núcleo lá no meio dele, que é onde começou a aglutinar todo o gás que ele tem. É um núcleo até grande, os astrônomos aí, eles têm uma ideia que tenha 10 vezes a massa da Terra, pra você ter uma ideia, é muito grande, por isso que ele pegou tanto gás. Só que a gente chama de gasoso porque 90% dele é gás, e é só um núcleozinho lá no meio que não é. A nave não conseguiria chegar lá, ela ia se desintegrar no meio ali, com certeza, por conta da pressão e tudo. Aí tem vários, cara. Aí gases. Júpiter tem amônia bastante, metano. Então, quando a gente vê a foto de Júpiter, ou vamos falar de Saturno, né, que tem ainda os anéis ali, ele não é um planeta, aquilo é uma bola de gás. Uma bola de gás, exatamente. E aí tem a bola de gás e no meio tem um núcleo. Que a gente não sabe como ele é direito. Então, tem uma missão hoje em Júpiter chamada Juno, que ela está tentando investigar como é esse núcleo. Isso é um dos grandes mistérios do sistema solar. A Terra também é envolta de gás. A Terra é, só que... Qual que é? Só que a gente chama de atmosfera. Só que é muito menos gás. É tênue, né? A nossa atmosfera ela é bem... Então, é como fraquinha. se o Júpiter tem 10 vezes o tamanho da Terra
com uma atmosfera muito maior. Muito maior. Isso. Mas isso não faz Júpiter gasoso, porque o núcleo dele é sólido. Então, mas é que a gente, como ele é, a maior parte dele é gás, e os outros aqui, a maior parte dele é rocha, então a gente chama sólido ou rochoso, gasoso, que são esses dois, e congelado, que é Urano e Netuno. Porque aí Urano e Netuno, eles estão tão longe do Sol que é diferente a situação lá. Aí o gás, ele fica tão frio, que ele vira gelo. Mas aí a Terra, então, é um planeta aquático? Não é, cara. Aí é Porque que é uma tem mais coisa... terra que água. Tem mais terra. Ah, isso é uma coisa muito interessante. A superfície da Terra tem mais água do que terra. Mas a Terra, como um planeta, é muito pouca água que a gente tem aqui, em proporção ao planeta como um todo. É só imaginar também que tudo que você vê de água, quando você for lá no fundo, tem terra. Exatamente. Ou seja, tem a terra que a gente vê, mas tudo que você está vendo de submerso. água é terra. Ou seja, mais terra do que água. Mais terra do que Fala, água. Eu tenho Roger, uma quer dúvida também, eu sempre tive essa dúvida. Os anéis de Saturno são as pedrinhas rodando muito rápido e parece um disco? Ou é tudo poeira só? Como forma o anel em si? E é ouro ou é bijuteria? É gelo, viu? A maior parte é gelo. É gelo e pedaço de rocha. De Mas algum- eles são tão juntinhos ou é porque é da nossa distância que a gente vê? É da nossa distância que a gente vê ele daquele jeito. Eles são mais separados e tudo, mas ele foi gerado por alguns objetos que passaram perto de Saturno. Saturno tem uma força gravitacional muito grande, destruiu esses objetos e eles viraram esse anel em ficaram volta. ali. Mas aí que é interessante, cara, porque não é só Saturno que tem anel, não. Júpiter tem também, Urano tem e Netuno tem. Todos os planetas, eles têm anéis. Só que eles são anéis muito mais fininhos. Como a força gravitacional de Saturno é muito intensa, ela destrói, vira pó e fica lá. Fica girando. Isso aí. Outra coisa, eu vi recentemente que tem um planeta aqui no nosso sistema solar que não tinham descoberto ainda, mas que está escondido no nosso sistema solar, mas eu não entendi. É Osasco. Cara, então, essa é uma grande dúvida que a gente tem, né? Tem uma região do sistema solar que a gente não consegue observar. Ah, é? Então, o que o pessoal faz? Eles fazem várias simulações. Então, o pessoal fica brincando no computador, colocando um planeta de um tipo, outro de outro, e vendo se ajusta com o que a gente observa. Ah, entendi. E aí, hoje, o que é mais recente aí que saiu é que possa existir um planeta parecido com a Terra, só que lá muito distante. 500 unidades astronômicas. Unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Esse estaria 500 vezes mais distante. Mas é pura especulação. Especulação, é simulação. A gente tipo, não tem como Você observar. põe um planeta naquele ponto e fala, se tivesse lá, nós não ia ver. Então, pode ser que tenha. Isso. Especula... isso aí, porra, é isso também, aí. Aí também toma no cu, né? Mas esse é o trabalho de cientista, cara. É ficar especular. especulando. Isso. Sempre pensa em vida como sendo baseada em carbono. Não pode ter um outro tipo de vida? Boa pergunta, né, cara? Por que o carbono é esse elemento, né? Parece mágico, né? Cara, tem várias coisas. O carbono, ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações. E além dele conseguir fazer 4 ligações, você consegue ir juntando uma molécula com outra e formar uma cadeia muito grande. Ah, entendi. Os outros elementos, você não forma uma cadeia tão grande, eles quebram. É um elemento base, o Isso. carbono. Então, o carbono, para ele for... A vida, ela é complexa, ela precisa de uma cadeia grande. Entendi. Então, tem um outro elemento na tabela periódica que funciona igual ao carbono, que é o qual? silício. Por isso que tem várias coisas que falam assim, não, pode ter vida baseada em silício, ao invés de ser em carbono. Mas é por causa dessa propriedade dele. E por que não em algum outro elemento que não tem aqui, que só tenha, por exemplo, em algum lugar? Em algum lugar. Então, é difícil a gente ter um elemento que a gente não conhece. Os elementos químicos, e aí vem de um negócio muito interessante, cara. Aí eu vou ter que aumentar um pouquinho a história. Uma estrela, quando ela é muito grande, ela explode numa supernova. Todo mundo já deve ter ouvido falar, supernova. Sim. A supernova, quando tem essa explosão, ela joga todos os elementos no universo. Então, o cálcio que está aí no seu osso, o ferro que está no seu sangue, um dia esteve no centro de uma estrela. E aí ela explodiu, esses elementos grudaram numa nuvem de poeira, essa nuvem de poeira transformou no Sol, o Sol criou os planetas e nós estamos aqui hoje com esses elementos que se transformaram, que foram criados numa estrela. Entendeu? Dari. Então,
Não tem outros elementos. São esses Mas não elementos. tem uma Às possibilidade. vezes tem um ferro no centro de uma estrela dele ali. Obrigado. Obrigado, Roger. Que delícia, Roger. Você viu recentemente que um pesquisador encontrou eu vi essa semana isso, encontrou um elemento redondo e ele especula que possa ser Pode. alienígena. Isso aí é muito legal. Vocês cara. viram isso, não? É assim, esse pesquisador chama Villoeb. Villoeb, Ele é um perfeito. astrofísico de Harvard. Isso. E ele acredita que existam outras civilizações. E aí, o que acontece? Ele descobriu lá no Oceano Pacífico o ponto aonde caiu um meteoro. Exato. E aí ele falou, pelos cálculos, ele falou, cara, esse objeto ele não é do Sistema Solar, ele veio de fora do Sistema Solar. Aí ele fez uma expedição. Isso. E aí ele foi lá no local aonde caiu o objeto. Isso. E recolheu um monte de material. Entre esses materiais tem parece uma bolinha de gude, para o pessoal entender. Exato. Parece uma bolinha de Estamos gude, botando a foto aí na tela. que ele é meio de metal e tudo mais. Pelas análises que ele fez, ele diz que é alienígena. Mas o que quer dizer alienígena? Fora da Terra. Fora da Terra. Aí, beleza. Um meteorito O alienígena. meteorito é alienígena. Mas para ele é ainda mais, é fora do Sistema Solar. Era um objeto que entrou aqui e bateu na Terra e trouxe esse E material. ele chegou à conclusão analisando os elementos do objeto. Isso. A combinação... Aí sim, aí você pegou. O elemento pode ser o mesmo, mas as combinações podem mudar. E aí sim. Então, moléculas, determinados arranjos ali... Aqueles arranjos aí não é terrestre, não é não é terrestre. terráqueo. Exatamente, aí sim. E ele chega até a especular, quem sabe não é alguma coisa de uma vida inteligente que Que fez. tenha mandado. Isso Ele aí. chega a especular. Chega a especular isso. A questão é que na ciência, ele fez um artigo, só que ele não publicou, ele não submeteu para outros cientistas analisarem. Ele publicou, está lá no site dele, qualquer um pode ler, e agora a gente espera que ele publique para outros cientistas analisarem. Aí vai ter uma grande validade. Na Por Lua- enquanto está na especulação. Na Lua, recentemente, vira uma pedra, também uma rocha, num formato diferente. Isso Esse é a Villoeb parece que um estudou ela. bidê, É Tem isso gente aí. cagando na Lua, será? O pessoal Isso. tá na... É o Oumuamua. O Oumuamua que é aquele, tem aquele formato, esse formato aí mesmo que você falou. Quem realmente chegou na Lua? Estados Unidos, Rússia, Índia e China? Esses 4 chegaram. Só? Você acredita que os Estados Unidos chegou mesmo? Porque tem Claro. uma teoria da conspiração que foi feita em estúdio, né? Para foi, cara. os Estados Unidos bandeira ganhar balança. a Guerra Fria, a corrida espacial, né? Mas a própria União Soviética, na época, ela admitiu. Reconheceu. Ela reconheceu que eles chegaram, entendeu? Então chegaram mesmo, não Total. tem erro. É o Buzz Aldrin que dá um soco? É o Buzz Aldrin que dá um soco, Dá um famoso. soco. Famoso. Você já sabe, Roger? Chegou um desses teóricos da conspiração e foi falar pro Buzz Aldrin que era mentira. Ele pegou e só virou um soco no cara. Na frente de todo mundo. Ele velhinho, né? Velhinho virou um soco. Porra, porque Mas o cara vem sinceramente... enchendo o saco dele é muito. O cara vem enchendo. Não, um dia você vai contar a verdade. Não, Conta a mas, verdade. Você tem que sinceramente, contar a irmão, verdade. você paga o preço do treinamento, você corre risco de vida, você paga todo o preço para chegar na Lua, você poderia ter morrido, você chega lá, Eles foram mostra... analogicamente. É. Não tinha Wi-Fi, não tinha 3G, Não tinha nada, eles foram Eles foram no analogicamente, botão, no meu. botão, irmão. Chega de lá, ônibus. mostra, volta, depois de velho ver o cara, é mentira, é só soco na cara mesmo. Não tem jeito, velho. E o Buzz, ele dá as palestras dele, eu já assisti, que ele fala o seguinte, que na época falaram assim, você tem 99% de chance de morrer. Você assina o papel? Aí ele assinou. Aí o pessoal pergunta, e hoje você assinaria? Assinaria de novo, entendeu? Então... E aí, é o seguinte, o cara praticamente é 1% de chance de ficar vivo. Ficou, E aí vem venceu. o cara encher o saco? O cara encheu o saco, é soco na cara, é dedo no cu e gritaria, é assim que se faz. E Plutão? Plutão é planeta, não é planeta? Essa é a discussão, né, que tem. Cara, assim, É importante essa discussão? não vai mudar a nossa vida, né? É, Não vai nem é de mudar a nossa Plutão, vida, né? né? Mas para quem estuda, assim, é um pouco relevante, né? O lance de Plutão é o seguinte, cara. Em 2006, um astrônomo descobriu ali, perto de Plutão, milhares de objetos que são do mesmo tamanho de Plutão ou até maior. E aí eu brinco e falo o seguinte, imagina a criança na escola que tinha que decorar 9, né? Até Plutão, agora tem que decorar milhares, não ia dar certo, né? Aí a União Astronômica Internacional resolveu pegar todos esses e dar uma nova classificação. E aí é que começa a confusão. Ela chamou de planeta anão, entendeu?
Só que essa palavrinha anão, em inglês, que é dwarf, lá nos Estados Unidos ela não tem um significado tão pejorativo. Quando você traduz ela para o português, parece que é um negócio pejorativo, né? Esse planeta anão aí, parece né? que eu vou poder ver esse planeta trabalhando na Praça é Nossa ou no Ratinho em breve. Exatamente, é isso aí. Então fica com esse significado. Mas aí ele é classificado assim. Oficialmente ele é assim. O problema que muitos discutem é o critério que foi usado. Porque Plutão, cara, ele é muito complexo. Ele tem atmosfera, ele tem uma geleira lá que parece a Antártica. Provavelmente ele tem um oceano congelado ali, meio congelado, meio líquido embaixo. Então ele tem muitas características legais que parece muito mais planeta do que objetos que nem são planetas. Você entendeu? defende Plutão? Eu defendo. Eu sou Plutão como planeta. Planeta. Sempre planeta. A gente brinca e fala assim, Plutão é planeta no nosso coração. Porque quando a sonda fotografou, ela viu o coração de Plutão, que é bonito pra caramba. E você sabe que Plutão é muito grato com o seu apoio, olha só. É. Oi, gente. Sérgio, obrigado por me defender, cara. Fiquei plutaço quando me rebaixaram. Isso é porque eu sou perseguido pelo sistema solar. Mas eu fico frio. Sérgio, tenho te acompanhado daqui. Tô vendo que você tá malhando. Vai ficar igual eu, com um corpo celestial. Boa. Um abraço aí pra você e pra essa lua cheia com voz fina que tá do seu lado. Lua cheia. Mas o pessoal viu ali, aquele coração ali, ficou bonito pra caramba, então. Sérgio, desses filmes que tem aí, Interestelar, Perdidos em Marte, qual deles é mais realista, assim, que a gente pode falar, isso não é fake news, isso podia acontecer um dia mesmo? Pô, aliás, você citou os dois que são os mais, a gente chama até de Nota 10. hard sci-fi, é isso aí. O Perdido em Marte, ele é muito realista, muito mesmo. Basicamente, é aquilo lá que vai acontecer mesmo, se um dia a gente... E Interestelar, cara, ele teve toda uma consultoria científica de um ganhador do Prêmio Nobel de Física, né? Que era amigo do Stephen Hawking, chamado Kip Thorne. Então, Interestelar é sensacional, os dois. Para quem nunca viu, veja os dois que são os dois mais assim. Plantar Agora, batata em Marte. plantar batata em Marte, isso aí. Agora, quando a gente fala vamos voltar para a especulação, planetas, vidas e tal, a gente sempre leva em conta as regras que regem esse nosso planeta. Sim. Só que tudo que eu leio a respeito e vejo a respeito do buraco negro, todo mundo chega à seguinte conclusão: ninguém sabe o que acontece lá dentro. Lá dentro, lei da física não vale nada. Isso aí. Tudo que você conhece dentro de um buraco negro não vale nada. Pode ser que lá dentro tenha uma outra realidade, pode ser que lá dentro tenha um outro sistema, pode ser que lá dentro tenha vida que não... mais inteligente que a nossa, que não precisa das condições que a gente precisa. Pode ter qualquer coisa. Pode ter anjos, Deus lá dentro. Pode ser ter qualquer coisa. Qualquer coisa. Por isso que tem até no Interestelar... Você acha que o Mundial do Palmeiras poderia Será? estar lá dentro? Eu acho que nem lá dentro, viu, Nem lá cara? dentro. Nem lá dentro. Nem lá dentro. Muito bem. Nem lá dentro. Não, peraí, velho. Você tá falando com... Não. É um cientista falando. É um cientista... Ou você sabe mais que a ciência agora, Klein? Você sabe mais do que a ciência, pelo que eu tô vendo? Que campeão? Nem lá dentro, que nem lá campeão? dentro O vai cara é estar. cientista, Fica na velho. boa aí, Klein. Fica na boa aí, irmão. O cara é cientista. Fica na boa aí. Aquele fax lá tá perdido, lá dentro desse buraco negro. Viu que ele falou agora? Mas você não acha que, por exemplo, quando a gente fala que não tem vida, e se tem umas coisas lá dentro, lá? Aí vai ser difícil da gente saber, né? Porque o que a gente diz que tem no fundo do buraco negro, a gente chama de singularidade. Singularidade é uma coisa matemática, uma coisa física ali, que a gente não sabe o que acontece, cara. É onde o espaço e o tempo colapsaram, entendeu? Então é um negócio que tem densidade infinita, num volume que tende a zero. Pode ser possível acessar o tempo lá dentro? Pode ser possível viajar pelo tempo, acessar um outro lado do universo. Então aí começa a especulação que você fala é muito legal, porque tem uma galera que trabalha com especulação, que são chamados físicos teóricos. O trabalho deles é só ficar especulando. Então, o que será que tem dentro do buraco negro? Será que pode ser assim? Será que pode ser desse outro jeito e tal? E aí eles vão atrás das equações físicas para tentar chegar nisso. É possível chegar em um buraco negro? Cara, assim, vamos dizer que possível seria, só que se você atravessar uma região chamada horizonte de eventos, você não volta mais.
Você é sugado para dentro do buraco negro. E aí você é espaguetificado, que chama. Começa a puxar você pela perna e vai te esticando igual um espaguete, assim. Ah, mas o Danilo já é esticado. Mas dá para mandar um robô com imagem? A imagem não chega? Não volta. Porque nada sai do buraco negro. Esse é que é o negócio. Nem o sinal. Nem um sinal, porque a atração gravitacional dele, a velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que a gente conhece, não consegue escapar de um buraco negro. Então, você mandar um robô lá e fazer para ele mandar o sinal para você, o sinal nunca vai chegar, não vai sair de lá de dentro. Que doideira. Então, A gente não sabe como é a nossa galáxia, né? não sabe... Tem uma ideia, né? Mas não dá para saber porque a gente vive dentro dela, né? Tem uma ideia de observar as outras. As outras, exatamente. Talvez nem seja igual a gente imagina. Talvez não seja. Talvez não seja A gente igual. não sabe de nada, né? A gente sabe de muito pouca coisa, cara. Mas eles quase mandaram nada. aquela sonda agora que parece uma caravela lá pra tirar foto. Não. Essa aí foi a endoscopia do Diguinho, que precisaram... Ele precisou fazer uma endoscopia recentemente. Mas parece que tá tudo bem, né, Diguinho? Já analisaram as imagens, né? Agora tá repercutindo negócio de OVNI. Opa, isso aí sim. Parece que pela primeira vez Estados Unidos... eu vi essa semana, me mandaram uma notícia que os Estados Unidos está fazendo tipo um 0800. Se você avistou alguma coisa estranha no céu, ligue para o governo. É isso aí. Mas você acha que isso é porque... Eu tenho a teoria que... Acho que está rolando tipo uma nova Guerra Fria, Rússia, China, e talvez isso seja falando para cidadão, se observar algum drone, alguma coisa, liga para nós. Ou você acha que isso realmente tem a ver com OVNI e coisa extraterrestre? Boa, cara. Pode ser muito isso aí que você falou mesmo. Eu imagino que é isso, para o governo ficar... Se você viu alguma coisa, avisa nós. Outro dia você mostrou um negócio que parecia que passava rápido pelo avião. Sim. Mas podia ser o contrário. Podia ser o avião passando rápido por um negócio também, né? Tem essa... Podia ser. Aliás, um põe negócio- aí, tem essa imagem que o Rod está falando? Tem essas filmagens, né? Então, mas você acha que é o quê, essa... Então, vamos lá. Primeiro que OVNI mudou de assunto, mudou de nome. Não chama mais OVNI. Agora deram o nome de UAP, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado. Aí teve uma briga toda e falaram assim, mas e se não for aéreo? Então tá, fenômeno anômalo não identificado. E aí já começa uma grande discussão, cara. O que é um fenômeno anômalo para você? Pode não ser um objeto, pode ser uma... Qualquer coisa, uma cara. luz, qualquer Exatamente. coisa. Pode ser um efeito atmosférico, raios diferentes, sprite, que é um tipo de fenômeno que acontece na atmosfera, raio bola, que é um negócio que a gente costuma ver também. Então pode ser várias coisas, né? Então eles deram esse nome aí. E o governo americano, o que ele fez? Falou, quer saber? Vamos fazer esse negócio sério, então. E eles montaram um comitê dentro do Congresso americano, que agora é assim, você saiu do governo e falou, cara, eu vi lá que tem uma nave quebrada. Você viu? Então você vem aqui explicar no Congresso o que você viu. Entendeu? E agora é assim, aí criaram esse 0800 que você falou, né? Então a pessoa avista um negócio, ela relata, aquilo lá vai para uma base de dados e aquilo lá vai ser analisado e tal. Eu acho que isso é Guerra Fria nova, velho. Em fevereiro, né, desse ano, não sei se o pessoal vai lembrar, teve aquele balão Da China? da China que os Estados Unidos mandou o caça mais moderno do mundo Ver o que é. para furar um balão, né? Isso aí pegou até meio mal lá na época e tal, mas pegou bem também porque mostrou que o presidente estava ali, né? E naquela mesma semana teve vários outros. Exato. Teve vários outros, que eram balões, entendeu? Então, e equipamento militar, Que cara. vem a China e fala, foi sem querer, desviou de rota. Isso aí. Coisa estranha. Agora, equipamentos militares, uma coisa interessante é que esses avistamentos, todos eles são feitos em zona militar e em zona de treinamento. Então, pode ser que nem seja de inimigo, pode ser que seja coisa dos Estados Unidos mesmo. Novos equipamentos que eles estão testando. Isso aí tem muitos, entendeu? ser. Muitos mesmo. E eu falo, o pessoal me detona, entendeu? Porque eu falo meio que isso aí. Cara, isso aí é tudo meio drone, entendeu? O pessoal, que drone aqui? Eu e tal. imagino que... Eu sou nessa linha. É um momento que você vê claramente Rússia e China se movimentando intensamente, um momento estranho e começa a ter esse Exato. avistamento. Coincide, né? Coincide muito, demais, né? eu Então, concordo com você. É isso aí, eu tô nessa. Boa. Qual é a coisa mais interessante que você já viu, mais palpável? Alguma coisa você se realizou quando viu imagem, som, registro, que você falou, olha, eu nunca imaginei que eu teria uma imagem nessa resolução, eu nunca imaginei
eu esperei a vida toda para ver isso aqui. Você... Cara, acho que a foto do buraco negro, quando ela foi divulgada, né, foi um negócio que a gente... É um negócio muito fora do real, né, cara? Você está vendo um negócio que nem luz emite, né? Como que a gente está vendo Como isso? é que faz para... Como que a física conseguiu pegar a imagem... É porque, na verdade, sem emissão... a gente fala que é foto do buraco negro, mas não é, né? Porque a foto é do disco de acreção do buraco negro. O buraco negro muito grande, ele está comendo muita matéria. E aí ele não consegue engolir toda aquela matéria. Imagina você em casa tentando comer e não consegue comer. Você começa a ficar cheio, 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 começa a cair comida pelo lado. Mais ou menos isso que acontece. Só que essa comida que cai, ela começa a girar em torno do buraco negro e brilha. Então, a foto que a gente fez foi desse disco aí brilhando. Você acha que... Eu ouvi falar agora também que a Índia... Sim. A Índia chegou na Lua, agora está preparando uma missão para o Sol. Já mandou. Já mandou? Já mandou a missão. A missão ela não vai para o Sol, viu? Pra frigideira. Ela vai ficar num ponto específico da órbita da Terra, mas olhando para o Sol. Mas como eles vão fazer para... Eles vão esperar no ETC para chegar lá? Ela só vai funcionar de dia, né? Na hora que chegar de noite, eles chegam no Sol, coletam o que tem que fazer e volta, é isso? O pessoal pensa isso, né? Mas não, ela vai ficar num ponto específico entre o Sol e a Terra e ela vai ficar olhando para o Sol o tempo todo. Isso aí é muito interessante. O tempo todo. Então, ela já mandou. E ela pousou na Lua agora há pouco também, né? E já está lá onde tem que estar? Não, ela demora uns 2 meses para chegar lá ainda. É longa a viagem. É 1,5 milhão de quilômetros. Caramba, 2 anos e meio, vai estar lá... Vai 2 meses. 2 meses, Isso. desculpa, 2 meses, vai estar lá olhando para o Sol e coletando padrões de... Monitorando o Sol, né, cara? Monitorando Porque o o Sol hoje, para o pessoal que não sabe, né? A vida do jeito que a gente vive hoje, tecnológica, a gente depende muito de satélite. O satélite praticamente rege a nossa vida, cara. Então, desde o GPS, que leva a gente de um lugar para o outro, até os sistemas de monitoramento, até produção de agricultura, navio no meio do mar, tudo é via satélite. E o satélite ele é muito suscetível à radiação solar. Se vier uma explosão muito grande e pegar o satélite de jeito ali, e você não estiver preparado, você pode danificar os satélites e aí pode causar sérios problemas aqui na Terra. Ficar sem comunicação, por exemplo. Entendeu? Então, essa missão ela vai ficar monitorando. As explosões acontecem, só que a gente monitora já. Tá. Então, a gente consegue se preparar. Um dos objetivos dessa missão é estudar os padrões, como você falou, e tentar prever antes que vai acontecer uma grande explosão. E aí a gente se prepara melhor ainda para não ter grandes problemas. Então, é muito importante isso. Que coisa doida, quando você começou sua vida acadêmica, você imaginava que a Índia ia ser uma potência espacial? Pior que não, né, cara? Pior que não. É muito inusitado. Como é que... Tipo, eu fiquei sabendo... É que você já sabe antes, né? Mas para mim, quando a Índia tá na Lua, eu falei, nossa, do nada? Cara, a gente pensando no Brasil, né? O Programa Espacial Brasileiro e o Programa Espacial Indiano começaram na mesma época. E olha onde que a Índia chegou. A Índia, ela teve vários problemas no país que foram resolvidos pela questão espacial. A Índia tinha um grande problema de água potável. O pessoal estava morrendo de sede na Índia, não tinha água potável para beber. E graças aos satélites, eles descobriram os locais aonde tirar água potável. Aí o pessoal fala assim, né? Uma crítica que a gente ouve normalmente é assim: caramba, tem tanta gente morrendo de fome e o pessoal mandando um satélite para o espaço. Na Índia, tem uma pobreza danada. A Índia é um país pobre pra caramba. Tinha um nível de fome gigantesco. Ainda é alto, mas ele reduziu muito graças aos satélites. Porque mandaram satélites. Porque mandaram satélites e eles viram aonde plantar melhor, aonde fazer as coisas. E a população, os indianos, a população indiana, ela abraçou essa ideia, eles sabem disso. Tanto que no dia lá de pousar na Lua, eles estavam comemorando na rua como se fosse o final de Copa do Mundo. Não, mas é demais. Né? Porque eles sabem da importância disso. Por conta disso, ensinar a exploração espacial virou obrigatório nas escolas indianas. É obrigatório para a criança. Ela aprende exploração espacial. Então, isso aí mudou a cultura de um país. Esse que é o grande negócio da Índia. Ela mudou culturalmente, entendeu? Embora seja um país cheio de problema, pobre, hoje tem mais pessoas na Índia do que na China. A Índia passou a China em população.
mas eles abraçaram isso e eles veem a importância disso, entendeu? Agora, E nós aqui fizemos o travesseiro da NASA, que é um grande negócio importante. É isso aí. tecnologia. Dormir como astronauta. Ô, Sérgio, a conversa tá muito boa, muito interessante. Vou fazer um intervalo rápido e a gente volta com mais Space Today. Não sai daí. Nós já estamos de volta. Vamos continuar falando aí sobre o espaço com Sérgio Sacani. Agora, tá falando por que o interesse na Lua ainda? Boa. Por que estão jogando coisa na Lua? Cara, então a Lua teve toda a questão geopolítica lá na década de 60, 70, Estados Unidos brigando com a União Soviética. Os Estados Unidos chegou, ganhou, acabou. Tanto que o programa Apollo, depois que pousou a primeira vez, cara, o nível de audiência das transmissões desabaram, entendeu? Porque já tinha ganho, né? Aí o povo falou, cara, nós já ganhamos, cara, deixa quieto isso aí. E outra, não tem nada lá, todo mundo que pousa parece um programa repetido, eu já vi. Exatamente, não tem nada. Aí olha só que Mas interessante. não exploraram a Lua, não, só pousaram lá. Só pousaram. Então, ninguém explorou, ninguém Não furou explorou. solo. Não, nada. Ninguém não, foi eles colocaram uns equipamentos Já e foram tal. pro Dark Side of the Moon? A China. A China. A China pousou no lado oculto da Lua. Não tem nada. Tem alguma coisinha ali, interessante. Água, por exemplo, entendeu? Então, em 2018, uma sonda indiana, olha que legal, ela passou pelo Polo Sul da Lua e ela fez uma imagem aonde conseguiu detectar gelo de água. E aí você volta a ter interesse na Lua, porque quer dizer que a Lua tem coisa interessante. Aí você vai perguntar assim, mas o que a água tem aqui na Terra? Por que eu vou pegar água lá na Lua, né? A água na Lua, você pode quebrar a molécula, né, H2O, e o hidrogênio, você pode fazer combustível de foguete, e aí lançar um foguete da Lua, que é muito melhor, porque a Lua é muito menor, não tem gravidade é baixa e tudo. Ah, faz uma base. uma base. Exatamente. Começa a minerar a Lua. Começa a minerar a Lua. Faz uma estação de combustível e de lá lança foguete. Lança para outro lugar. E o oxigênio para os astronautas poderem Tem viver como ali. fazer oxigênio Tem, na por causa Lua? do H2O. Você tem um H2O, você quebra a molécula Faz de uma água, usina de oxigênio faz lá. uma usina lá. E, além disso, a Lua tem um elemento muito importante, chamado hélio 3, cara. Aí o pessoal, bom, mas o que é hélio 3 que é esse, né? O hélio 3, cara, ele é, eu considero, tá? Meio que a salvação da humanidade. Hoje, o problema da humanidade é energia. É gerar energia de maneira limpa. A única maneira de fazer isso é por fusão nuclear, que é pegar duas moléculas, dois átomos, bater, e aí nessa saída você gera energia. Não, a gente não consegue fazer isso direito aqui na Terra. Um elemento a gente conseguiria, que é o hélio 3. Então, se a gente pegar o hélio 3 da Lua... Não tem hélio 3 aqui? Não tem. Não tem, cara. Sabe por quê? O hélio 3 ele só existe por conta da interação entre a radiação ultravioleta, que faz mal para a gente. Então, ainda bem que não tem hélio 3, porque ia ter hélio 3, mas não ia ter ser humano. A atmosfera filtra o hélio 3, a ultravioleta. A Lua não tem atmosfera. Esse é um dos elementos que descobriram fora da Terra. Mas, não, é um elemento que a gente conhece. Tá. Né? Mas é conhecido, mas foi descoberto fora da Terra, porque na Terra não tem. Mas lá ela tem... Está no solo. Está no solo. Tá no solo. A gente pegaria a rocha igual o ferro, né? Igual a mina de ferro. Você pega a rocha, vai lá, moe, tritura. Radioativo? O hélio 3 não. Ele é um elemento para jogar na fusão nuclear. Você pega uma rocha da Lua, traz para cá. Minera ela. Não tem a tira, radiação, não tem o risco de usina atômica. Nada. É excelente. Mas a gente conhecia como o hélio 3? Por conta dessas missões aí. Por causa... Na Lua, né? O hélio 3... Não, o hélio 3 a gente sabe que existe. A gente já sabia. Chega aqui... A gente já sabia que existe. Já sabia que existia. A gente sabe como ele se forma, né? Até que tem que ser radiação ultravioleta com a rocha. Tá. Na Terra não tem radiação ultravioleta, porque a atmosfera entendi. filtra. Ou seja, a rocha da Lua Ela já está tá exposta. bombardeada pela radiação, então já está. Já está lá. Só que ela não é igual o plutônio, que Não. se a gente inalar... Não é urânio, não é plutônio, plutônio, não é nada disso. É hélio 3, cara. Ou seja, a Lua
é um território a ser conquistado. Por isso... Tendo gelo lá, também eles podem tomar bebida gelada também, que é uma Seria ótimo. vantagem bacana. Também Ótimo, pode. ué. E outra, você imagina, se a gente compra água com pH neutro, você não compraria água da Lua? Você Nossa. imagina quem engarrafa água lá e vender? É, meu. Ia ser sensacional. Então, por isso que voltou todo esse interesse. Então, agora a gente tem um interesse comercial na Lua. Por isso que a China, Rússia, Índia, Estados Unidos estão todos focados lá. E tudo isso está ali no Polo Sul, aonde pousou a Índia. Por isso que esse pouso da Índia ele é muito importante em várias camadas, né? Na questão espacial, aeroespacial, Sai da legal. treta, porque chega os Estados Unidos lá e fala, isso aqui é a Lua, não é território da Índia, eu vou pegar. Mas Ué, a porque Índia está lá primeiro. Ela E aí? chegou lá e pôs a bandeira. Pois, e aí? Vai dar treta aqui. É. Tanto que quando ela pousou na Lua, sabe o que ela falou? Muitos países. Isso aí foi uma cutucada no Paquistão, né? Que ela tem treta, né? Muitos países têm a Lua na bandeira. Poucos têm a bandeira na Lua. Nossa, velho, Lacrou. humilhou o Paquistão, Humilhou, né? Humilhou velho. os caras. E o Paquistão fez o quê? Fez nada, chorou, Fez nada, né? chorou. Aí eu vou falar mais. Muitas pessoas têm a lua no céu, poucas têm a lua cheia no programa. E eu quero te agradecer por isso. Eu? Obrigado. Não, agradeço. Se você me vê com tanto brilho. Sérgio, obrigado por ter vindo. Sempre muito legal falar com você. Cara, tá brigadão. bom? Vamos Tamo lembrar junto aí. aqui que é o seguinte. Lembrando o seguinte, olha só. 2 dias depois do feriado, dia 14 de outubro, vai ter o eclipse do Sol. Isso. E o Sérgio vai estar em João Pessoa do dia 12 ao 14. Vou estar em João Pessoa, dia 12 tem evento, dia 13 tem evento. E dia 28 do 10 você tem Ciência no Teatro. Isso, meu podcast Ciência Sem Fim, que é lá no Estúdios Flow. Nós vamos estar dia 28 de outubro no estádio Renaissance, fazendo um Ciência do Teatro, convidado, todo mundo convidado aí. E para ir lá para João Pessoa, vai ser legal pra caramba. Boa. Dia 13 ainda tem ingresso, você pode comprar lá em spacetoday.com.br/eclipse23. Vai lá com a gente, que vai ser legal demais. No Teatro Renaissance é aquele perto da Paulista ali. Isso, aqui em São Paulo, dia 28 já de fazia outubro. show lá, dia 28 de outubro. E olha, eu quero terminar antes assim, porque eu acho que essa foi uma das maiores conquistas assim para mim, é quando a iniciativa privada começa a lançar foguetes. Isso também é demais. Com certeza. E eu quero colocar aqui o dia que o Jeff Bezos lançou o dele. Vai lá, olha só. Foi um marco aí, tá vendo? Olha só. Um grande marco E aí. foi, né? E conseguiu, né? E subiu, né? Foi, assim, uma coisa maravilhosa. Parabéns, tá bom? Muito bom. Siga Sérgio Sacani ou Space Today? Space Today. Siga lá, Space Today. Você vai aí. ter todas as informações, tá bom? Covardia isso, irmão. Olha, esse foi o The Noite de hoje. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Até segunda-feira. Valeu.